Olá a todos vocês que mais uma vez nos acompanham através do canal do YouTube da Igreja Luterana Livre de Bateias. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós vamos hoje estar meditando na palavra de Deus que se encontra no livro de Oséias, o profeta menor Oséias, capítulo de número 3, dos versículos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Até aqui o nosso texto, vamos orar. Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer por mais esse tempo e por mais essa oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. Fala aos nossos corações, que a tua bênção possa estar entrando nas casas, nos lares e na vida daqueles que nos assistem nesse momento. Que tua graça ilumine e guie os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: que grande amor. Que grande amor. Nós não temos como não olhar para esse texto e não pensar no amor de Deus por nós. É evidente, a palavra-chave, o tema-chave desse texto de Oséias é o amor. Não tem como nós meditar sobre esse texto e não lembrar daquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. O amor que se entregou por nós. O preço que Ele pagou para nos resgatar e para nos redimir. Então, não é o amor de Oséias por sua esposa Gomer que mostra e retrata o amor de Deus, mas sim é o amor de Deus por seu povo que inspira Oséias a amar sua esposa. É o amor de Deus que se torna o padrão de amor para todos nós, para mim e para você. O nosso relacionamento é baseado conforme o amor de Deus. É o amor de Deus que se torna o padrão para o nosso amor. Tudo isso nos mostra que, apesar de que Oséias tinha todos os pretextos perante a lei, todas as justificativas para divórcio, para não querer mais se relacionar com essa mulher, mas mesmo assim Deus manda ir lá, Deus manda que Oséias vá e recupere essa mulher, traga de volta. A ordem do Senhor deixa claro que o quê? Que a graça é maior do que a lei. A graça é maior do que a lei. A gente pode encontrar nesse texto referências tanto ao passado, o presente, como o futuro de Israel. Porque se nós olharmos o passado de Israel como nação, como povo, a gente vê que Deus amou Israel. Deus escolheu, Deus redimiu esse povo, tirou eles do Egito, fez uma aliança com eles. Eles tinham um relacionamento de intimidade, Deus cuidava desse povo, era um relacionamento sagrado, indissolúvel. Só que Israel abandonou seu Deus. Israel se prostituiu, Israel se envolveu com outros deuses, tornou-se uma nação infiel, adúltera, se afastou da presença de Deus e acabou perdendo todos esses privilégios. No presente, Deus, Ele não desiste de amar o seu povo. Ele continua amando o seu povo. Israel está sem rei, está sem príncipe, está sem sacrifício, como diz o texto, desde os cativeiros da Síria, desde a Babilônia, desde a dispersão romana. Desde o momento que Israel escolheu quem? César, ao invés de Cristo. Eles escolheram seguir a César e não seguir a Cristo. E eles se privaram dos privilégios. No futuro, os filhos de Israel se tornarão para Deus, como diz o texto. Buscarão o Senhor e se aproximarão da sua bondade. Então nós vemos no versículo 1 Israel olhando para outros deuses, mas no versículo 5 a nação se voltando ao único Deus verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus, essa é a graça de Deus. E hoje nós vamos ver 4 verdades fundamentais a respeito do amor de Deus por nós. 4 verdades fundamentais a respeito
do amor de Deus por nós. E a primeira verdade que nós vamos compartilhar é que o amor de Deus é perdoador. O amor de Deus é perdoador. Acompanhe comigo o versículo 1. Então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. A gente vê mais uma vez aqui Deus tomando iniciativa. É Deus quem toma iniciativa. Assim como no início Deus falou com Oséias para se casar com uma prostituta, como nós vemos lá no capítulo 1, versículo 2, onde o texto diz assim: quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, ele disse-lhe, vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. A gente vê palavras duras, palavras fortes, algo tremendo que aconteceu na vida de Oséias, a forma como Deus agiu na vida de Oséias, mas tudo isso para mostrar o seu amor, o amor que ele tinha pelo povo, tudo aquilo que ele tinha pelo povo. Então agora ele novamente chega a Oséias e fala, Oséias, vai outra vez. Isso mostra que esse amor, o amor de Deus, esse amor perdoador, é um amor perseverante. Muitas vezes, velhas feridas precisam ser reabertas. Quando se envolve perdão, nós precisamos muitas vezes mexer em feridas que a gente não gostaria mais de mexer. Feridas que ainda não cicatrizaram, porque é isso que a falta de perdão faz na nossa vida. Ela deixa as feridas abertas. O amor de Deus é um amor perdoador, que vem restaurar feridas, que vem fechar e sarar as feridas, trazer a cura e trazer a restauração. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Nós temos que perdoar da mesma maneira. Nós temos que amar assim como Deus nos amou. Porque o amor de Deus é o padrão, não é o meu amor. Não é a forma como eu penso, como eu acho que tem que ser, mas é o padrão de Deus guiando os nossos passos. E o amor de Deus é um amor perdoador. Não é fácil, mas é necessário. Por mais que essa é uma situação que traria muita dor para Oséias. E muitas vezes traz dor para você. Talvez ter que ir atrás daquela pessoa que te feriu, que te magoou. Mas a ordem do Senhor é que nós devemos perdoar. Nós devemos amar como Ele nos amou. E o amor de Deus é perdoador. Nós precisamos perseverar. Deus não desistiu do seu povo. Deus não desistiu de você em nenhum momento. Ele sempre está pronto a nos perdoar. Ele está sempre pronto a nos dar a sua graça, o seu amor sobre as nossas vidas. O amor de Deus parece muitas vezes incompreensível. E Ele é de fato imerecido. Porque Ele não ama as pessoas, Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas sim, Ele nos ama mesmo apesar das nossas falhas, defeitos e pecados. Porque é um amor que perdoa, um amor que vem restaurar. Então o amor de Deus sempre oportuniza o quê? Uma segunda chance. O amor de Deus sempre é o amor da segunda chance. Então perdoe, ande mais uma milha, persevere. Não sei quais são as tuas lutas, os teus dilemas em relação ao perdão, mas tenha como padrão o amor de Deus. Um amor que perdoa, um amor que muitas vezes é incondicional. O texto fala, ame a sua esposa, embora ela cometa adultério com um amante. Ou seja, lá em Romanos 5,8 fala assim, Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Então é incondicional o amor de Deus, porque Deus não está amando Israel porque Israel corresponde a esse amor, muito pelo contrário. Israel está traindo, Israel está buscando outros deuses, está oferecendo oferta para outros deuses, tem uma amante, mas mesmo apesar de tudo isso, Deus ainda ama. É um amor incondicional que Deus tem por todos nós, Deus tem por sua vida. Então, mesmo que talvez pareça na leitura da revista atualizada, na versão revista atualizada, que parece a ideia de amar outra mulher, como diz o texto nesse versículo, o contexto ele não permite outra interpretação, e por isso que eu usei essa outra versão que diz, ame outra vez a mesma mulher. Deus não estava falando para que Oséias tivesse um novo relacionamento. Não, Deus está falando para que Oséias tratasse do seu antigo relacionamento,
que ele fosse atrás e ele superasse as feridas. Não importa a situação, não importa a condição que estava a sua esposa, não importa o quanto ela já tinha ferido, ele precisava amá-la, porque é assim que Deus tem agido por nós. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós decepcionamos a Deus, quantas vezes nós cometemos pecados, somos infiéis, somos adúlteros no nosso relacionamento com Deus, mas Ele mesmo assim continua nos amando. Ele está de braços abertos, não importa a situação, não importa a condição, Deus te ama incondicionalmente. É isso que nós fizemos quando nós nos casamos, quando nós colocamos e usamos essa aliança, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no tempo de escassez e no tempo de abundância. Seja quais forem as situações ou condições, nós devemos nos amar. E Deus nos ama, não importa as condições, é um amor incondicional. O amor de Deus, esse amor perdoador, também é um amor sacrificial, porque Ele sacrifica-se pela sua esposa. Nós vemos Deus pedindo para Oséias fazer algo que era realmente um sacrifício, porque ele precisava amar quem não amava, ele precisava buscar quem havia desprezado, e cuidar de quem não queria ser cuidado, e alguém que tinha ferido o coração dele, alguém que havia abandonado ele. Não foi um amor barato, não ia custar barato para Oséias, ele precisava se humilhar, e foi isso que Deus fez por nós. Porque o sacrifício de Deus, o amor sacrificial de Deus se manifestou em Cristo Jesus, o seu Filho que morreu em nosso lugar, que se humilhou para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar. Veja que amor, que grande amor é esse amor de Deus. Ele nos amou e Ele se entregou por nós. O preço não foi barato, foi um alto preço. Deus se sacrificou, Cristo se sacrificou para nos dar vida, para nos dar perdão. O amor de Deus é um modelo. Ame sua esposa, embora ela cometa adultério com uma amante. Isto mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Deus queria usar essa situação como exemplo, como modelo, para que Israel aprendesse: eu ainda amo vocês. Ainda há oportunidade de reconciliação. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a me humilhar. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para te amar, para que a gente tenha um relacionamento verdadeiro e sincero. É isso que Deus faz por cada um de nós. Deus está disposto a pagar o preço que for preciso para manter um relacionamento sincero e verdadeiro com a nossa vida. Ele é o amor que serve de modelo, que serve de padrão. Tudo o que nós passamos, Deus já passou. Ele é a base. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,11: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. O amor de Deus é o padrão mediante o qual nós devemos medir o nosso amor. Lá em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é a base. Olhe para Jesus e seu amor por você. O amor de Deus, esse amor perdoador, é um amor fiel. É um amor fiel, porque mesmo nós sendo infiéis, mesmo o povo de Israel sendo infiel, Deus não mudou. Ele continuou sendo fiel à sua aliança. Ele continuou sendo fiel ao compromisso que ele tinha feito com o seu povo. Eu te escolhi, eu te tirei do Egito, eu te cuido. Você é meu povo, você é meu amado. E é assim com nós. Nós somos os seus filhos, nós somos aquele por quem Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, por amor de nós, fiel à sua aliança, fiel ao compromisso que Ele tem com cada um de nós. Mesmo apesar das nossas falhas e da nossa infidelidade, Ele não muda, Ele continua sendo fiel. Esse é o amor de Deus, um amor perdoador. Receba esse perdão, libere perdão na sua vida. Segunda verdade a respeito do amor de Deus por nós, é que o amor de Deus é redentor. Veja as palavras do profeta, versículo 2. Assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Meus irmãos, o amor ele não é expresso apenas em palavras, mas sobretudo ele é expresso em ações, em atitudes. Não basta apenas falar, nós precisamos também expressar esse amor, viver esse amor. Porque o mesmo Deus que declara o amor por nós,
é o Deus que nos redime. É o Deus que agiu em nosso favor. O amor de Deus, esse amor redentor, ele valoriza tudo aquilo que o pecado destrói. Por isso é um amor que redime, porque se nós formos analisar a vida de Gomer, a esposa de Oséias, ela destruiu a sua vida de uma maneira progressiva e profunda. Ela começou sendo infiel, adúltera, prostituta e acabou sendo escrava. Ela chegou ao fundo do poço. Ela se degradou de uma maneira terrível. Ela perdeu a sua dignidade humana, ela se tornou um objeto, uma ferramenta viva. Tudo aquilo que o pecado parecia tão atraente acabou destruindo a sua vida. Porque é isso que o pecado faz com as nossas vidas. Ele promete liberdade, mas ele traz escravidão. Ele traz algemas, ele traz tormento. Ele promete prazeres, mas traz tormento. É isso que o pecado faz. Ao contrário do que o amor de Deus faz por nós. Porque apesar de tudo isso, apesar dessas falhas, Oséias vai lá e compra ela. Em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Só que Cristo providenciou um meio para que nós tivéssemos a salvação, para que nós fôssemos libertos dessa escravidão, para que nós fôssemos tirados e fosse nos dado vida. Eu e você não somos melhores que essa mulher. Apesar dos termos parecerem tão fortes, pecado não tem diferença para Deus. Se eu sou mentiroso, se eu falo mal dos meus irmãos, qualquer coisa que eu falo que seja pecado, não é menor ou maior que o pecado de Gomer. Nós não somos melhores que ela. Então nós estamos na mesma situação perante os olhos de Deus. E mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele pagou o preço que cabia a nós. Porque o amor de Deus, esse amor redentor, valoriza tudo aquilo que o pecado destrói. Não importa como esteja a sua vida, não importa o quão sujo talvez você esteve ou está, Ele tem poder e Ele te valoriza, e Ele quer restaurar a sua vida. Um preço foi pago pela sua vida e pela minha, e foi um alto preço. Deus não olhou para as nossas imperfeições. Deus não olhou para as nossas imperfeições. Ele nos amou incondicionalmente. O amor redentor também investe em tudo aquilo que o pecado desprezou. Porque Gomer foi comprado por 15 moedas de prata. E o preço de um escravo comum era 30 moedas de prata. Metade do preço, porque é isso que o pecado faz. Tira o nosso valor. Rouba o nosso valor. Enquanto o amor de Deus está investindo. E o que Deus está investindo? O melhor. Ele deu o seu Filho. Não tem como calcular, não há ouro, não há prata nesse mundo que se compare ao valor do sangue de Cristo dado por você, para pagar o preço do nosso pecado. É isso que Deus fez por nós, esse amor redentor que anseia por comunhão e não apenas por posse. Deus não quer nos comprar e não nos comprou para ser dono de nós, mas Ele quer ter um relacionamento. Ele fala a Oséias, vai e ama outra vez, cuida outra vez. Não era para Oséias apenas comprar ela e ter ela como escrava na sua casa. Não, Deus queria que Oséias tivesse um relacionamento, que a aliança fosse restaurada, que aquela vida de intimidade fosse restaurada. E é isso que Ele fez por mim e por você, meu irmão. Deus entregou seu Filho na cruz para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a redenção que Deus fez por nós é para nos trazer relacionamento, para nos trazer comunhão, para nos trazer vida de intimidade com Deus. Deus quer se relacionar com um pai como um filho. É esse o relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. Então nós temos que entender que grande amor é esse amor de Deus. Um amor redentor, um amor que anseia comunhão. Você foi comprado por um alto preço para poder desfrutar de um relacionamento de amor com Deus. Para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. É isso que Deus fez por nós. Uma terceira verdade sobre o amor de Deus por nós é que o amor de Deus também é disciplinador. O amor de Deus é perdoador, o amor de Deus é redentor, só que o amor de Deus também é disciplinador. Vamos ver o versículo 13:4, que diz assim: Então ele disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém
e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Então o mesmo Deus que ama, e no seu amor Ele perdoa e redime, também é o Deus que disciplina. Porque a disciplina, meus irmãos, nós precisamos entender isso. A disciplina também é um ato responsável de amor. Como diz o ditado, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. A disciplina nunca visa a destruição, o mal a outra pessoa, mas sim restauração, para que essa pessoa possa prosperar através daquilo. É isso que Deus faz quando Ele nos disciplina. Porque a disciplina ela exige o quê? Arrependimento, e esse se prova através dos frutos. O que Deus estava querendo ensinar para Gomer e para Israel é que você precisa virar a página da sua vida. Você precisa, a partir de agora, começar uma nova vida. São novas escolhas, são novos caminhos, são novas decisões, é uma nova forma de ver. O que era já foi, as coisas antigas se passaram e em Cristo tudo se fez novo. É isso que Deus está falando para todos nós. Nós, uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas falhas, nós precisamos andar em novidade de vida, buscando a santidade do Senhor. Esquece, passou. Já era, o passado já foi, aquilo que nós fizemos de errado no passado, aquilo que muitas vezes a nossa consciência vem nos acusar, o sangue de Cristo tem poder para pagar tudo aquilo e Deus quer nos dar uma nova vida, viver de uma maneira tranquila. Gomer, a esposa de Oséias, ela precisava romper com o seu passado. Você precisa romper com o seu passado para poder desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos mais viver como aquela porca lavada que depois de ser lavada é jogada e se joga novamente no barro. Ou como o cachorro que volta a lamber o seu próprio vômito. Uma vez que nós recebemos a graça, o perdão de Deus, nós não podemos ficar novamente nos remoendo no pecado. Nós temos que receber essa graça e viver em novidade de vida. Mudança de rota, é conversão, recomeço, é uma nova vida, são novos hábitos. Esse amor disciplinador também implica em promessa de reconciliação. O texto diz assim: durante esse tempo não terás relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Ela foi privada dos privilégios do seu relacionamento com o seu marido. Só que essa disciplina ela tinha o propósito de quê? Da reconciliação, o propósito de restaurar a fidelidade ao seu verdadeiro amor. Deus queria trabalhar e Deus queria mostrar para o povo: vocês vão ficar privados, vocês não vão ter reis, vocês não vão ter príncipes, vocês não vão ter sacerdotes, para que vocês entendam a fidelidade e voltem a ser fiéis a mim. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles ficaram privados disso. Eles perderam os seus privilégios. Quando eles foram levados cativos para a Síria no ano 722 a.C., quando essa profecia se cumpriu, eles não tinham mais rei, eles não tinham mais nação, eles não tinham mais príncipes, eles perderam seus sacerdotes, eles não tinham mais cultos. Depois da Babilônia aconteceu a mesma coisa, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, também aconteceu isso, e eles perderam tudo isso, e ainda hoje Israel não tem rei, não tem príncipe. As pessoas não conseguem saber direito de que tribo elas são, porque todas as escrituras foram queimadas no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Eles não têm mais sacerdotes, eles não têm mais sacrifício, eles não têm mais culto, mas uma coisa tem: fidelidade a Deus. Eles não adoram mais a outros ídolos, porque eles aprenderam a lição. A disciplina às vezes é dura, às vezes dói, mas ela visa a restauração. O amor de um pai é assim, ele visa a restauração. Deus não quer nos destruir através da sua disciplina, ele quer trazer para nós restauração. Então a disciplina do Senhor é uma demonstração de amor por todos nós. Na verdade, Deus estava amando Israel com essa disciplina. Se às vezes Deus está disciplinando a sua vida, Ele está te amando, porque Ele quer o seu bem. Se você acompanhar comigo, Hebreus, no capítulo 12, a palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo
que Deus lhe dirigiu como filho deles? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Vou repetir, a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Essa disciplina é um amor de Deus por nós. É como uma injeção, meus irmãos. No momento dói. No momento causa dor. Mas qual o objetivo? Cura, restauração, proteção. É isso que Deus nos ama até mesmo através da disciplina. Às vezes dói, às vezes é doloroso, o processo às vezes é doloroso, mas o final é uma colheita de frutos e de justiça. Esse é o amor de Deus por nós. E a quarta verdade sobre o amor de Deus por nós é que o amor de Deus é restaurador. O amor de Deus é perdoador, é redentor, disciplinador e restaurador. Irmãos, as profecias bíblicas, elas sempre abrem uma porta de esperança em meio a um cenário de caos, em meio a um cenário de desespero. Os profetas, eles anunciam o juízo sobre o pecado, mas eles sempre anunciam a graça e a restauração para aqueles que se arrependem, para aqueles que entregam sua vida ao Senhor. A misericórdia triunfa sobre a ira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós olhamos de uma maneira simples, sem contexto, sem entender muito esse texto. Parece, nossa, que texto terrível, que texto forte. Mas a gente vê o amor e a graça de Deus exalando dessas letras, dessa passagem, mostrando o amor de Deus. Essa é um dos textos que é uma das profecias mais extraordinárias acerca do futuro de Israel, acerca da restauração do Israel espiritual, que é a sua igreja. Então, algumas lições que nós podemos ver desse amor restaurador é que esse amor restaurador ele atrai os desviados. O versículo 5 diz assim: depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus. Aqueles que antes eram escravos do pecado, ou seja, eu e você, que estavam perdidos, agora buscam ao Senhor. Vão buscar ao Senhor, seu Deus, e toda essa obra é do próprio Deus vivo. É Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. É Ele quem dá arrependimento para a vida. É Ele quem atrai o seu povo com cordas de amor. Porque Deus anela por essa perfeita comunhão com seus filhos. O amor restaurador de Deus, ele preserva a aliança. O texto diz: depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus e o descendente de Davi, seu rei. Israel caiu, Israel pecou, mas ainda é o povo de Deus. Nós caímos, nós pecamos, mas nós ainda somos o povo de Deus. Israel se prostituiu com outros deuses, mas Deus não deixou de ser o Deus de Israel. Deus não deixou de ser o seu Deus, porque a aliança de Deus não foi quebrada, porque a aliança de Deus é eterna. Mesmo que a gente fale, mesmo que eu e você sejamos infiéis, cometamos pecados, Deus permanece fiel à sua aliança. As suas promessas não mudam. O seu perdão, o seu amor por nós não muda. Porque as promessas de um reinado eterno pertenciam a quem? A Davi e aos seus descendentes. Deus fez essa promessa e essa aliança de Davi se cumpriu plenamente em quem? Em Jesus. Em Jesus. Como que o Evangelho de Mateus começa? Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi.
As promessas de Deus se cumprem, a aliança não se quebra. Tudo aquilo que o homem tentou quebrar com o pecado, Deus tratou de restaurar em Cristo Jesus. É o seu amor por nós, um amor restaurador. Em Jesus não há causa perdida, meu irmão. Você pensa, eu sou uma causa perdida, não tem jeito. Tem jeito. Jesus tem jeito para tudo. Jesus tem jeito para a sua vida. Jesus tem solução para os teus problemas. Nós precisamos nos entregar e confiar nesse amor. O amor restaurador aponta para uma gloriosa consumação. O texto diz, naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Tudo que nós enfrentamos, todas as lutas, todas as aflições, elas têm o propósito de nos dirigir ao Senhor. Nós precisamos aguardar por essa bondade, por esse amor de Deus por nós. Então aqui eles estão tremendo não por medo do castigo, não por medo do juízo, mas por causa da bondade. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, não é o castigo, não é a ira, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento, porque eu não sou merecedor. Mesmo eu sendo quem eu sou, Ele me ama, Ele se entregou seu Filho por mim. Como eu não vou me render a esse amor, a essa graça? Receba esse amor, receba essa graça. Você é quem você é, mas Deus te ama. Em Cristo Jesus, Deus tem um plano para a sua vida. Mesmo eu sendo quem eu sou, ainda assim Ele me amou, ainda assim Ele me recebe. O que o pai, na parábola do filho pródigo, faz? Ele dá a bênção para o seu filho. O seu filho vai e vive de uma maneira dissoluta, mas quando o filho voltou, estava lá longe, o que o pai fez? Ele rejeitou? Ele fechou as portas? Ele falou, não, você não é digno. Não, o que foi que ele fez? Ele correu, ele abraçou, ele beijou, ele colocou um anel no dedo, ele colocou novas vestes, ele preparou um banquete, porque é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho, porque Ele te ama, porque o amor de Deus é imenso, o amor de Deus por nós é incomensurável. Esse é o amor de Deus, um amor que está disposto a nos perdoar, um amor que está disposto a redimir, a pagar o preço que for preciso para nos tirar do pecado, para nos dar vida eterna. Um amor que muitas vezes, se for necessário, nos disciplina para que a gente possa entender a graça de Deus. E um amor que restaura, que cura, que traz vida. Esse é o amor de Deus por nós. Mesmo muitas vezes sendo infiéis, sendo pecadores, falhos, negligentes, quebrando aliança, de maneira incansável, de maneira perseverante, Deus nos ama. Deus busca a restauração para as nossas vidas. Deus está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para nos redimir, pronto a nos disciplinar e pronto a nos restaurar. Que grande amor Deus tem por nós. Que grande amor Deus tem pela sua vida. Eu não sei, irmão, o que você tem passado no seu dia a dia. Eu não sei como você tem enfrentado todo esse tempo de pandemia, como sua vida espiritual tem andado, como seu relacionamento com Deus tem andado, o que você tem feito, as tuas atitudes, os teus pensamentos, seja o que for. A única coisa que eu tenho certeza é que hoje Deus está disposto a renovar a aliança dele com você. Se você hoje se achegar a Ele, Ele está pronto a te perdoar. E Ele está pronto a restaurar a sua vida através de Cristo Jesus. Tenha fé, entregue sua vida a Ele. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus remover tudo que for preciso remover para que você possa desfrutar desse grande amor, para que você tenha uma vida em abundância. Tudo isso fruto desse grande amor de Deus por nós. Descanse nesse amor. Viva esse amor. E seja salvo pela graça de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo teu amor. Pelo teu sacrifício por cada um de nós. Um amor que nos perdoa. Um amor que nos comprou com o sangue de Jesus. Um amor que muitas vezes puxa a nossa orelha para nos fazer entender a tua vontade e os teus propósitos. E um amor que restaura todas as feridas. Que restaura toda a nossa vida. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor entregou o seu Filho, porque o Senhor tem enviado o Espírito Santo sobre as nossas vidas para guiar os nossos passos todos os dias.
nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados, o Senhor é conosco, porque o Senhor nos ama. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha você uma ótima semana, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Até mais.